país, em capitais e em cidades com mais de 200 mil eleitores. Olha, a gente tem muito para falar a respeito do resultado da eleição, do quadro eleitoral. Eu queria destacar um item para a gente começar aqui a nossa conversa no Jornal da Bandeirante Gente. Nessa eleição de 2020, tanto no primeiro quanto no segundo turno, me parece que o eleitor não votou com o fígado, não votou contra, como a gente já viu acontecer algumas vezes em outras eleições, quando o medo de um candidato, o que um candidato significava, o que a presença de determinada figura política impunha, fazia com que parte do eleitorado migrasse para o lado oposto, seja ele qual fosse. Estou votando contra isso aqui, não quero esse candidato, não quero esse maluco, não quero a volta de não sei quem. E isso a gente já viu acontecer várias vezes na história do nosso país. Nosso ouvinte deve estar lembrando aqui de algumas dessas decisões que foram tomadas. A decisão de 2018, por exemplo, também teve um ingrediente muito forte do voto contra o PT. Foi o movimento da eleição. E se isso foi merecido por quem foi derrotado na eleição, e me parece que sim, porque a vontade do povo é sempre o retrato daquele momento, e a gente tem que respeitar, acima de tudo, o que é decidido pelos eleitores. Se isso acontece, também há o risco de que o lado oposto, o lado do contra, seja às vezes um lado desconhecido, seja um lado que entra na política com menos estrutura, não é? Não é uma escolha, digamos ali, mais pensada, é uma escolha mais com o fígado. E dessa vez, se a gente olha para as principais capitais do país, se a gente olha para os resultados do primeiro e do segundo turnos, nós vemos que o voto foi um voto pautado em uma proposta. A gente pode concordar ou discordar dessa proposta, mas ele não foi um voto, não quero esse aqui, então vou pegar o primeiro que puder derrotá-lo. Não vimos isso acontecer em praticamente nenhum lugar de relevância política na eleição de 2020, o que é bom. Porque mostra maturidade, mostra que as pessoas estiveram ali voltadas para a campanha. As campanhas também, olha, dentro das limitações da pandemia, tiveram um nível bem razoável, acho que acima de outras campanhas eleitorais, com pouca exposição pessoal dos candidatos, fofoca, baixaria, isso não aconteceu. E o que é muito bom a gente ver sendo debatido dessa forma aqui no nosso país. Bem, 8h03. E eu vou dar as boas-vindas ao Pedro Campos, que está voltando hoje aqui ao Jornal Gente. Depois de uma temporada de recuperação, o Pedro foi infectado pela Covid-19, assim como eu, assim como a Mariana Godoy. E hoje é um dia muito feliz para todos nós, porque estamos nós três aqui firmes e fortes, tendo virado essa página e seguindo em frente aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo, hein? Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma alegria estar de volta aqui no Jornal Gente, nesse espaço importantíssimo do rádio brasileiro, num dia mais do que especial, num day after de eleição, para a gente discutir bastante, né, os números, os resultados, crescimento dos partidos, das forças políticas do Brasil. É uma eleição municipal. Nós tivemos voltados aí para as questões ligadas às cidades e muito contaminado esse debate, claro, pela pandemia desse maldito coronavírus, mas agora também é momento de fazer análise da recomposição, né, das forças políticas, porque afinal de contas 2022 está aí, viu? Não é coisa de jornalista só não é coisa só de político não. 2 anos nós vamos ter eleição presidencial, tem eleição para governo do estado e não tenham dúvidas de que todos esses políticos eleitos aí, eles também estão de olho nessa eleição daqui a 2 anos. Para chamar um destaque aqui nessa abertura, para ouvir o Cláudio, para ouvir a Mariana, para a gente aprofundar o debate, eu queria falar sobre o crescimento do DEM, né? Tá todo mundo exaltando, vi hoje nos jornais aí, nos editoriais, nas notícias, muita exaltação pro MDB, que continua o partido com o maior número de prefeituras, apesar de ter encolhido um pouco. O PSDB, que claro, por ter vencido a eleição em São Paulo, né, onde é a maior cidade do país, onde nós temos aí uma população muito grande, o PSDB governa o maior número de brasileiros em prefeituras depois desse pleito de 2020, mas o grande vitorioso dessa eleição para mim é o Democratas, né, que tem o presidente da Câmara, que tem o presidente do Senado Federal, que é um partido que tinha uma prefeitura
né, apenas das capitais, e agora tem 4, pode fazer a 5ª, dependendo do que acontecer na eleição lá no Macapá, que está atrasada por conta do problema de energia elétrica, né? Então é um partido que cresceu muito, o DEM se estruturou, claro que nas pequenas cidades, né, às vezes a política nacional não tem tanta influência, mas ganhou, por exemplo, a prefeitura do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, né, que é uma das principais cidades do país. Chama atenção então para esse crescimento, né, desse centro-direita, é um recado que foi dado pelo eleitor na urna e que de alguma forma vai fortalecer esse grupo político para a eleição daqui 2 anos. Cláudio Humberto, bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Mariana, bom dia, Brasil. Olha, essa eleição eu acho que não teve outra conotação senão a opção dos brasileiros pela pessoa que eles consideravam a mais adequada como gestor público, aquele prefeito, aquele zelador, aquele síndico que vai cuidar bem da cidade. É claro que a gente não pode negar nenhum dos outros sinais, né, que essa eleição apresentou. A vitória significativa do DEM, é um ressurgimento de um partido que esteve em vias de extinção. A gente percebe também que todos aqueles partidos do centro, ou do centro-direita, liberais, etc., cresceram muito. O Partido Progressista teve um crescimento estupendo, né? São mais de quase 700 prefeituras conquistadas, é um partido, é um desses vitoriosos. Todos os partidos desse campo aí, político e ideológico de centro-direita, mais conservadores, tiveram um desempenho absolutamente excepcional. A gente também não pode deixar de registrar a derrota acachapante das esquerdas em todo o país, do ponto de vista global. Se você somar os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PDT, PSB, junta tudo num balaio, esses partidos somados perderam cerca de 370 prefeituras em todo o país. É uma derrota impressionante. Talvez destes, o derrotado, embora tivesse menos prefeituras, mas o maior derrotado é o PCdoB, sem dúvida nenhuma. E tem o PT. O PT participou de 18 disputas no segundo turno, 15 disputas no segundo turno, e inclusive pode-se considerar o ex-presidente Lula como também um derrotado, porque desses 15, somente 5 foram bem-sucedidos na votação de ontem. Mas apesar desses apelos todos ideológicos, políticos e tal, que marcam, ou dessas características, né, que marcaram as eleições municipais, a opção do cidadão não foi pelo DEM, não foi pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSB, enfim. A opção do eleitor foi pelo homem, pela mulher, pelo cidadão ou cidadã que eles consideraram mais adequado para administrar bem a cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, não tenho dúvida disso. A eleição de Eduardo Paes decorre de um certo cansaço do carioca por optarem pelos políticos outsiders, aqueles políticos que não eram do meio e se revelaram um desastre no exercício das suas atribuições. E colocaram de volta no cargo a um prefeito que, embora enrolado em muitos casos de corrupção, ele deixou ali um bom recall, né, uma boa memória do seu desempenho quando foi prefeito, um período das Olimpíadas, muito dinheiro federal investido no Rio de Janeiro. De alguma maneira, ele deixou ali um saldo positivo do ponto de vista do gestor. Se você pegar a vitória do DEM em Fortaleza, em Salvador, aquilo ali decorre da excelente gestão, 80% de aprovação dos soteropolitanos, né, da gestão do ACM Neto. Não pela filiação partidária, mas porque ele foi bom prefeito mesmo, tem sido muito bom prefeito e foi mole ele eleger em uma votação consagradora o seu vice, um desconhecido. Na verdade, a eleição do prefeito de Salvador é meio que a segunda reeleição do ACM Neto. Ele escolheu alguém para botar no lugar dele e os soteropolitanos assinaram embaixo, né? Simples assim. A gente assiste a uma situação como a do Recife, por exemplo. Pode-se dizer que ali a esquerda disputou o segundo turno, né? Mas digamos que o PSB ali é um meio, como é que eu diria, é uma meia esquerda, né? Não é uma esquerda
definida tão claramente como o próprio Partido dos Trabalhadores. Mas, de qualquer maneira, foi uma belíssima eleição. É prenúncio, como disse o Pedro, das eleições de 2022. Os prefeitos eleitos, é claro, ganharam musculatura política e eleitoral para 2022. E o desafio é saber quais deles vão trair a confiança dos eleitores e abandonar o barco daqui a 2 anos, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já avisou que vai cumprir o mandato de 4 anos. Não é o primeiro prefeito eleito de São Paulo que promete isso e 2 anos depois descumpre a palavra. Mas o prefeito Bruno Covas disse que não, disse que vai cumprir mesmo os 4 anos e tal. E se ele fizer isso, fará diferente e com certeza crescerá no conceito da opinião pública. Nessa eleição também teve muita abstenção e uma abstenção recorde, que a gente pode acreditar, botar isso na conta da pandemia, da Covid-19, que, claro, deixou muitos eleitores assustados, principalmente naqueles bairros e cidades onde a população tem uma idade um pouco mais alta. Então, a gente vê isso como um reflexo, sim, da própria preocupação com a saúde. Em Santos, a média nacional ficou em 29,5% de abstenção. Em Santos, que é uma cidade do litoral de São Paulo e que tem uma população um pouco mais idosa, em Santos foram 33% de abstenção. Isso no primeiro turno. No segundo turno, 34% de abstenção. Então, Santos é como se fosse, se fizer uma comparação com o Rio de Janeiro, equivalente ao bairro de Copacabana, onde também a abstenção foi muito alta. E não só a abstenção por causa da Covid-19, que a gente põe no crédito da preocupação com a saúde, mas os votos brancos e nulos também chamaram bastante atenção e vem aumentando desde as últimas eleições. Na eleição de 2004, na capital, em São Paulo, a abstenção foi de 15%, em 2008 subiu para 16%, em 2012 para 18%, e em 2016 foi de 22%. Então a gente já vê que o eleitor vem com um desânimo muito grande em relação ao processo eleitoral, à participação na própria eleição. Claro, a gente chama de... Eu postei uma foto depois que votei e a legenda foi dever cumprido. Uns encaram como dever, outros como obrigação, mas o voto obrigatório, de obrigatório só tem o nome, porque as pessoas não se sentem obrigadas a ir votar. Claro, a multa é R$3, é uma multa baixinha, é só para dizer. Agora, a gente teve mais abstenção por causa da Covid, mas tem que se preocupar com a próxima eleição para que isso não se transforme num hábito. Porque esse é o grande eleitor a ser conquistado para 2022. Claro que as eleições municipais elas vão dando um norte, né? Vão mostrando para onde está indo o eleitor, mas se a gente somar votos brancos e nulos junto com as abstenções, a gente vai ter um número de votos maior até do que receberam alguns candidatos. Em São Paulo, se somarem brancos e nulos com os eleitores que se recusaram a ir às urnas ou que não puderam ir às urnas, dá mais do que teve a eleição do Boulos, do que o Boulos recebeu de votos. Mesma coisa em Porto Alegre, dá mais do que recebeu Manuela Dávila. Então é algo para os candidatos ficarem muito ligados na próxima eleição, porque o eleitor brasileiro está, acima de tudo, cansado. Muito cansado.